Boa noite, gente. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. A gente vai falar sobre uma questão do Livro dos Espíritos que fala: conhece-te a ti mesmo. Antes de eu falar sobre essa questão, eu quero contar uma história que está no livro Estante da Vida, psicografia do Chico Xavier, onde Humberto de Campos fala para nós de um capítulo que fala Simão e Pedro. Narra Humberto de Campos que Jesus estava em determinado local, junto com os apóstolos, com algumas pessoas, mas ele precisava sair para socorrer alguém. E antes que ele saísse, entraram 4 publicanos no lugar. Quando esses publicanos entraram, os publicanos naquela época eram pessoas de má vida. Todo mundo tinha uma certa resistência, uma restrição em relação aos publicanos. Mas Jesus, quando viu que eles entraram e não poderia continuar ali, ele falou para Pedro: Pedro, acolha-os com a verdade, prossigamos na nossa missão de amor. E saiu. E Pedro, do jeito que estava, ficou. Não pediu para que ninguém sentasse, ficou sério, até que o primeiro publicano veio até ele, o mais velho deles. E aí ele chegou para Pedro e falou assim: olha, Pedro, eu estou aqui porque nós estamos ouvindo falar da Boa Nova e gostaríamos de compreender. Nós temos sede de aprendizado. Narra Humberto de Campos que nessa hora Pedro cerrou o punho, colocou assim na mesa. Depois ele apontou o dedo e falou assim: ó, conheço todos vocês, raça de víboras. Eu não lembro os nomes, gente, são os nomes diferentes. Acho que o primeiro era Eliúde. Mas eu sei que pro primeiro ele falou assim: você, Eliúde, sabe que eu não sei que toda a sua fortuna está cristalizada em lágrimas de viúvas que você usurpou? Apontou o dedo para o segundo, falou o nome dele e falou assim: ó, você acha que eu não tenho conhecimento de que você passou a perna nos seus irmãos? Que você tomou a herança dos dois e um veio a falecer em razão desse seu ato e o outro hoje vive na mendicância? Voltou-se para o terceiro, falou o nome dele e falou assim: eu sei muito bem o que você faz lá no bairro onde você mora, onde crianças passam fome e você não é capaz de dar uma hortaliça daquilo que você cultiva. E ainda voltou para o último e falou mais alguma coisa do que ele havia feito de errado. Quando ele terminou de falar para o último, Jesus adentrou novamente ao salão. E aí Jesus já percebeu o clima que estava ali. Aproximou-se e falou: Pedro, o que fizeste? E aí nessa hora Pedro virou e falou assim: mas o senhor não falou que era para eu amparar com a verdade? E aí Jesus falou: eu falei para amparar, não aniquilar. E aí Jesus naquele momento chamou os publicanos, pediu para que eles se assentassem, começou a falar da Boa Nova, começou a falar do Reino de Deus, dizendo que ali ele estava para trazer uma lei de amor, para dizer que Deus estava de braços abertos para todos aqueles que queriam seguir o caminho, e por aí foi. Envolvidos naquele magnetismo de amor, encerrou-se a reunião e aqueles publicanos saíram de lá renovados, felizes,
serenos. Mas Pedro não ficou satisfeito, não. Pedro olhou para Jesus, quando já estava todo mundo indo embora, eles foram saindo os dois. Ele falou: mestre, mas se o senhor age dessa forma com as pessoas de má vida, o senhor tem todo esse acolhimento, como é que o senhor vai agir com quem é justo? Na cabeça dele, não batia, não era justo. Ele tinha que agir daquele jeito porque era bom, com quem estava tentando ser melhor, mas com os pecadores, na cabeça dele. E aí ele ouviu de Jesus: Pedro, eu não vim à terra para os sãos, mas para os doentes. Por que eu estou falando dessa passagem que veio através da psicografia do nosso querido Chico Xavier, sendo que nós vamos falar de uma questão do Livro dos Espíritos que diz: conhece-te a ti mesmo. Por que eu resolvi falar? Várias vezes que eu entro e dou uma palestra, às vezes eu recebo o seguinte comentário: nossa, eu queria tanto que meu irmão tivesse aqui, ele não podia ter perdido essa palestra. Nossa, mas você falou em cima para minha mãe, ela tinha que ter vindo. Onde é que você vai dar de novo essa palestra? Porque normalmente nós temos um conhecimento espetacular sobre a vida dos outros. Igual Pedro, que apontou o dedo e foi falando tudo das falhas, dos erros dos outros. Pois é, só que o estudo da noite vem falar do conhece-te a ti mesmo. Então aqui nós vamos ouvir o que o Evangelho vem falar para nós, não é para os outros. E eu nasci na barriga da minha mãe, eu já ouvi o Evangelho. Eu já li essa passagem algumas vezes. E eu vou dizer um negócio para vocês. Eu fico com vergonha. Por quê? Santo Agostinho, a resposta dessa pergunta não foi dada por vários espíritos. Foi dada por Santo Agostinho. Ele mostra para nós o caminho que a gente tem que seguir. E eu sei que muitos dos senhores, que nós vamos estudar juntos aqui, vocês vão lembrar: é mesmo, eu já li, eu já sei como tem que fazer. E aí, nós vamos começar a nos conhecer e vamos começar a colocar em prática isso aqui. Olha o que Kardec perguntou: qual é o meio mais prático? É bonitinho, né, Kardec perguntando, porque tem muita coisa que é enrolada, né? E ele vem e fala assim: ó, eu quero uma coisa prática e eficaz. Não é isso que a gente gosta? O que é prática e eficaz? Ó a pergunta. Que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal. Qual é o meio mais prático e eficaz para a gente melhorar e afastar de tudo aquilo que nos leva para o buraco? Aí Santo Agostinho trouxe uma resposta simples, mas que não resolveu muita coisa não. Ele respondeu assim: ó, um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Geralmente a gente conhece mais o próximo. Aí Kardec, que é maravilhoso na didática dele, virou e falou assim: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de consegui-lo? Então agora, gente, Santo Agostinho vai mostrar para nós como nós vamos nos conhecer. Agora eu vou falar que muitos de vocês já leram isso aqui e fez igual eu, não colocou em prática. Vamos lá. Fazei o que eu
fazia quando eu vivi na terra? Ao fim do dia, interrogava minha consciência. Passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltar algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, ele vem e fala assim, antes de você colocar a cabeça no travesseiro, não posso sair daqui. Antes de você colocar a cabeça no travesseiro, você vai fazer uma revista do que aconteceu durante o seu dia. Uma análise de tudo que aconteceu. Hoje eu fofoquei, eu fui impaciente, eu fui intolerante, eu fui sensível, dei atenção para uma pessoa que precisava da minha atenção. É uma análise de tudo. Por exemplo, hoje, vocês vão poder falar. Hoje eu já fiz, eu sei que eu fiz uma coisa boa, fui ao centro. Rezei, busquei o Evangelho de Jesus. Então assim, a gente vai fazendo uma revista do que aconteceu no nosso dia. Ele vem, vou pular um pedacinho aqui, aí ele vem aqui. Perguntai ainda isso, se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto? Examinais o que podeis ter feito contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas acalmarão a vossa consciência ou indicarão um mal que precise ser curado. Então, se a gente for colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, gente, se eu morrer hoje, como é que vai estar minha vida chegando lá de lá? Aí ele ainda vem e fala assim, pergunta, o que você fez contra Deus? Mas eu passei o dia inteiro, fiz alguma coisa contra Deus? Qual que é o sacrifício que mais agrada a Deus? Está no Evangelho. Sacrifício do perdão. Quando a gente fala, Pai nosso que estás nos céus, a gente coloca Deus, o Pai, o Criador, nós somos irmãos, filhos dele. Eu assisti um vídeo recentemente de um psicólogo falando que se tem uma coisa que deixa o pai e a mãe tristes, é quando os filhos brigam. Aquilo dilacera. Pai e mãe nenhum quer que filho brigue. Nós estamos falando do pai carnal. Vamos sublimar? Deus entristece quando nós brigamos uns com os outros. Então, quando a gente fere alguém, quando a gente tem desejo de vingança, quando a gente fala mal de alguém, quando a gente emite energia ruim para alguém, a gente desagrada o Pai. Isso aí a gente não precisa ter dúvida. Ele continua e fala, se alguém tem alguma coisa contra você. Então, se nós passamos o dia, nós vamos pensar, nossa, hoje eu magoei fulano. Hoje eu levantei a voz, eu fui impaciente. Nós temos que analisar. Todos nós aqui, nós estamos todo mundo no meu barco. Vamos olhar como é que foi a minha conduta diante daquilo ali. E por final ele fala para a gente analisar se eu fiz alguma coisa contra mim. Se vocês fizeram alguma coisa contra vocês. Como assim, Flávio? Eu não vou fazer nada contra mim. Como não? Quantos de nós aqui sabem que não pode comer demais e come? Quantos de nós aqui sabem que exercício físico faz bem para a saúde e não faz? Quantos de nós encoleriza, sabe que prejudica? Está lá. Quem viu o nosso lar, a gente sabe. Do suicida inconsciente. Tudo aquilo que prejudicou o corpo físico dele. Vícios, ranzinza. Então a gente se prejudica. É uma realidade. Então a gente tem que fazer essas perguntas.
né? Tá todo mundo com a cara séria. Vamos que vamos. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Mas direis, como alguém pode julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e a torna desculpáveis? Gente, olha como Santo Agostinho foi maravilhoso. Porque ele vem e explica assim: meu filho, você brigou com fulano, você não devia. Mas aí a gente vai fazer um julgamento. Aqui, nós que somos espíritas, geralmente a gente fala assim: não, eu não tenho raiva de ninguém. Eu não tenho ódio de ninguém. Mas se a gente vir ali contra determinada pessoa, eu prefiro nem ver. Né? Não, eu sou boa demais, mas mexe comigo, não pisa no meu carro. Ah, mas você hoje foi ríspido e tudo. Não, mas você viu o que ele fez? Nós temos o nosso amor próprio, que a gente sempre... Nossa, mas você deixou de cumprimentar sua sogra. Porque não é sua sogra, eu sei o que eu passo. Então a gente arruma desculpa. Não é desculpa, às vezes são fatos que nos dão isso mesmo. Nos dão a razão. Nós estamos numa lei de afinidade. Se eu falar para uma pessoa que eu não confio, que eu a amo, eu estou sendo o quê? Hipócrita. Mas ao mesmo tempo a gente lê que tem que amar os inimigos, que o sacrifício que mais agrada a Deus é o do perdão. Como é que a gente faz? Se a gente não está aqui como quem sai num barco para aventurar, se a gente precisa se conhecer, então vamos começar a agir com a nossa inteligência. Eu me conheço. Eu sei que se eu me encontrar com fulano, eu vou me desestruturar. Porque ele tem o poder de colocar uma agulha na minha ferida. Outras pessoas falam a mesma coisa, mas aquela pessoa consegue me tirar do sério. Se a gente já começar a admitir isso, a gente já começa a se conhecer. E aí a gente já começa a evitar o duelo mental. Na hora que aquela pessoa vier na nossa mente, a gente vai mentalizar Jesus, vai mentalizar a Mãe Santíssima. Nós não vamos ficar falando mal dessa pessoa. E vai exigir sacrifício da gente, isso é uma coisa que a gente gosta de falar mal, de quem a gente não gosta. O repertório é vasto. Mas nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos compreender que esse tipo de vibração não faz bem para nós e nem para a pessoa que a gente considera como inimigo. Então, quando a gente começa a analisar todos os dias o que a gente faz, o nosso julgamento, que a gente consegue arrumar desculpas para os nossos atos errados. Ah, mas hoje você foi intolerante. Mas você viu o que ele fez? A gente tem esse amor próprio. E aí, o Santo Agostinho explica para a gente o seguinte: quando estiverdes indecisos sobre o valor de vossas ações, perguntai como a qualificaria se praticada por outra pessoa. Então, por exemplo, será que o que eu fiz foi certo? Se fosse o fulano fazendo um ciclano, eu ia achar certo? A gente não precisa também. É a máxima de Jesus, faça aos outros o que você gostaria que fizesse conosco. Vamos nos colocar num papel de espectador? E se fosse a gente naquela situação? Aí ele vem e explica mais. Se a censurarem nos outros, ela não poderia ser mais legítima, caso fosseis o seu autor, porque Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que pensam os outros, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, já que estes não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade. Olha aqui. E Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. É complexo. Nós temos que agir de determinada forma. Eu tenho que me julgar de acordo com os meus sentimentos, com a minha evolução. Vamos primeiro nos colocar no lugar do outro? Se fosse outros nessa situação. Vamos perguntar o que as pessoas que convivem comigo pensam se eu agir dessa forma.
Só que ele faz um levantamento incrível. Ele fala para a gente não desprezar a opinião das pessoas que são nossos inimigos, porque essas pessoas não têm a necessidade de nos bajular, de falar o que a gente gosta. E eu vou além de Santo Agostinho. Pensa na minha audácia, gente. Eu não vou falar do inimigo, eu vou falar do tal do parente. É porque com o parente, a gente conversa, está na mesa do domingo. Aí nós estamos lá conversando. De repente, aquele seu irmão que não precisa puxar seu saco e ele te ama. Do jeito dele, ele te ama. Ele te joga uma verdade. Mas você fez isso. Nessas horas, sabe o que a gente faz? Quem é você para falar de mim? Meu irmão vem falar de mim? Também conhecendo. Mas é às vezes esse parente que não está ali para nos bajular, que a espiritualidade, que o nosso anjo da guarda usa dele para fazer a gente acordar. Então, Santo Agostinho, gente, ele nos dá uma receita precisa de como a gente tem que agir, como colocar a cabeça no travesseiro. Vamos ver se a gente não agiu contra Deus, contra os outros, contra nós. Diante de uma situação que a gente tem que vivenciar, vamos nos colocar no lugar do outro. Vamos ouvir as pessoas que convivem para nos ajudar. Estejamos abertos a melhorar, a nos conhecer. E a gente, quanto mais a gente se conhece, mais a gente pensa assim, eu vou encontrar com fulano. Eu vou naquele ambiente. Eu não vou ficar duelando mentalmente. Eu vou chegar a paz e amor, eu vou saber me resguardar e sair no momento certo para eu não ter que estressar. Por quê? Porque a gente começa a se conhecer. Olha o que você... Que hora que é, gente? Eu estou aqui no carro. Senão eu extrapolo o horário, vocês não me convidam mais, eu fico triste. Olha o que ele fala aqui, ó. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem temor o despertar na outra vida. Formulai, portanto, a vós mesmos perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. É muito legal a forma como ele coloca. Aí ele vem aqui, ó. Aquele, pois, que tem o sério desejo de melhorar-se, percruste a sua consciência, a fim de extirpar de si as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Faça o balanço da sua jornada moral, avaliando, a exemplo do comerciante, seus lucros e perdas. E eu vos garanto que o lucro sobrepujará os prejuízos. Sejamos contadores da nossa própria existência. Vamos chegar à noite e olhar. Sabe por quê, gente? Quando chega no final do ano, a gente adora fazer essa contabilidade. Eu faço. Chega no final do ano, mas eu faço a contabilidade. Como que foi o ano de 2023? Aí geralmente a gente fala, foi bom, fui promovido, comprei meu carro, quitei minha bicicleta, dei entrada no apartamento, mudei de emprego, fui promovido. Agora está na hora da gente fazer a nossa contabilidade diária de como foi o nosso dia. Onde nós deixamos com que a preguiça não fizesse parte da nossa vida, com que a gente não perdesse muito tempo em celular, em televisão, podendo buscar maior aprimoramento. Um momento que a gente deixou um pouquinho do nosso bem-estar para a gente dar atenção para um parente mais velho, para um amigo. Tem tanta coisa que a gente pode multiplicar, se perguntar todos os dias e ao mesmo tempo eu contabilizo quando eu deixo de fofocar. Eu tenho que comemorar, gente, é difícil para mim. Cada um tem o seu. Quando eu encontro com a minha irmã, eu gosto de fofocar. No dia que eu não consigo, eu yes! Quando eu consigo ser mais paciente, yes! Contabilidade, a gente tem que fazer isso. Agora, caminhando para o final, eu vou falar um pedaço do que Kardec comenta. Já não é Santo Agostinho. Olha o que Kardec fala. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se de fato, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos com mais frequência a nossa consciência,
veríamos quantas vezes falimos sem o suspeitarmos, simplesmente por não examinarmos com atenção a natureza e o móvel dos nossos atos. O que eu quero explicar aqui? Eu morava num prédio e eu estava lá fazendo ginástica. E Deus sabe que isso entra na minha contabilidade boa, porque eu detesto malhar, mas precisa. Estou lá fazendo ginástica, de repente eu olho pela janela, tinha uma Lamborghini. A Lamborghini dava para comprar 3 apartamentos meus. E o que esse carro está fazendo aqui? Fui lá na portaria descobrir de quem era o veículo. Cheguei lá pro porteiro, falei, quem que é aquele carro? Ah, ele tá lá na cobertura temporária, enquanto a casa tá pronta, era uma pessoa famosa. Mulher, gente, curiosidade. Aí o porteiro falou assim, olha, ele é legal, tem dia que ele é ótimo e tudo, mas tem dia que ele passa aqui e ele nem cumprimenta. Aí eu falei assim, e a esposa? Nossa, a esposa é um doce. Que pessoa educada, que pessoa... Sabe que nesse dia, hoje eu olho isso, eu fiquei com orgulho de mim. Porque eu não julguei ele, mas eu fiquei pensando em mim. Quantas vezes eu já passei por esse porteiro e na correria eu deixei de cumprimentar. E passei a imagem de que eu era de lua. Quantas vezes a gente atropela quem está varrendo o chão? A gente chega no estabelecimento comercial, cobra coisas como consumidores que somos, sem nem mesmo chegar e falar, bom dia, boa tarde, por gentileza, você pode me tirar uma dúvida? Eu não sei se vocês sabem, qualquer um que deu um Google, saiu no Mais Goiás lá. Foi uma universidade que fez uma pesquisa, mais de 10 capitais participaram e Goiânia foi eleita a capital de pessoas mais mal educadas. É nóis, gente! Entendeu? Aí a gente vai olhar, a gente não sabe o que é respeitar uma faixa de pedestre, a gente chega nos lugares conversando no celular na maior altura, a gente não cede lugar para uma pessoa idosa, para uma pessoa que precisa de um assento melhor, a gente joga papel no chão, a gente entra no elevador, a gente não consegue cumprimentar ninguém. Somos nós. Entra no que Kardec coloca. Sem perceber, a gente não vê as nossas faltas. Aliás, essa casa espírita é maravilhosa. Porque toda vez que eu chego aqui, as pessoas são generosas. Chegam, cumprimentam, dão amor, dão carinho. Essa afetividade é muito boa de ver aqui. Pode contar na contabilidade de vocês. Mas, gente, são pequenas coisas que passam despercebidas no nosso dia a dia. Tem gente que tem um sorriso lindo, eu demoro mais de ano para descobrir isso. A pessoa não sabe sorrir. Nós temos tudo para a gente aproveitar a nossa existência e aumentar essa contabilidade, porque Santo Agostinho falou que se a gente começar a se conhecer, nós vamos ter uma contabilidade favorável. E é assim que a gente quer chegar do lado de lá, a gente não sabe a hora que, a Dona Morte está batendo na nossa porta. E muitas vezes nós não percebemos as nossas falhas dentro de casa, com as pessoas que a gente convive. Que a gente chega e fala, onde você esconde o controle? Quem deixou a luz acesa? Não dá para falar com um jeitinho, com amor? Ô amor, você esqueceu a luz acesa, vou apagar aqui. Amor, você viu o controle? Já procurei e não achei. E se a gente for inteligente, a gente vai ser cada vez mais gentil. O que eu vou falar para vocês, a gente vai ficando velho, meu Deus do céu. Hoje eu não tenho conta de lembrar o nome do camelódromo, minha mãe que lembrou. A gente vai precisando uns dos outros para nos ajudar. Não é? Eu sem óculos aqui não ia ter palestra, gente. Então, é preciso que a gente cultive isso. Olhar o outro. Agora não, anda no trânsito. Pra que estressar? E se aquela pessoa está levando um filho para o hospital? Está visitando alguém, está indo para o cemitério? Tenhamos um pouco mais
falando da necessidade da casa estar cheia como está aqui hoje. Porque o que nós temos visto? As pessoas às vezes não querem vir para a casa espírita, querem assistir a palestra lá na casa delas. Mas não percebem a necessidade de vir para esse hospital, para receber essa energia, esse medicamento, porque a intolerância está gigantesca. Nós estamos mais impacientes. Mas hoje nós não vamos esquecer a orientação de Santo Agostinho. Da gente fazer revista como foi o nosso dia. Onde nós erramos, onde nós já melhoramos. E que nosso Senhor Jesus Cristo ampare e ilumine cada um de vocês. Tá bom? Obrigada.